Estou sabendo que vocês estão em uma série sobre missão e nós não poderíamos falar sobre outra coisa, principalmente nesse dia do Jovem Adventista, Mundial do Jovem Adventista. E eu te convido para abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 3, a partir do verso 1. Hoje nós vamos falar sobre um dos caras que eu mais gosto na Bíblia. Para mim e para Deus, o próprio Jesus o chamou como o maior de todos os homens. E ser chamado assim é porque o cara não era pouca coisa. E daí, para mim, é algo muito pessoal e vou te explicar, ou tentar te explicar talvez o porquê disso, mas para mim, João Batista teve uma das missões mais difíceis e ingratas de forma individual da Bíblia. E daí você pode achar estranho, mas eu te explico o porquê. Para mim, ele teve uma missão ingrata, porque ele foi chamado para ser o auge e o máximo, e sabe, para ser muita coisa. E quando ele chegasse no auge do seu sucesso, no máximo que ele poderia ser, ele deixou de ser, para que outro fosse no lugar dele. E fazer isso e abrir mão de tudo isso, abrir mão de tudo aquilo que João Batista abriu mão, é ato divino. Não é qualquer um que faria o que João Batista fez. Com toda humildade e simplicidade, ele deixou de ser para que Jesus fosse, porque ele entendeu quem era Jesus e quem era ele. E é sobre ele que nós vamos falar hoje. O verso 1 de Mateus capítulo 3 começa dizendo assim: Naqueles dias, surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Verso 4. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, diziam-lhes, raça de víboras. Quem deu a vocês a ideia de fugir da ira de que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu digo que dessa pedra Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada fora. Este é João Batista. Nós lemos um pedacinho do sermão dele. Por que eu gosto de João Batista? Porque João Batista, ele era filho de sacerdote. Provavelmente, João Batista, se quisesse, ele poderia continuar nessa linha sacerdotal. Não significa que João Batista se tornasse um sumo sacerdote ou algo do gênero, porque, assim, se tornar um sumo sacerdote era muito mais uma questão política e tinha muito mais a ver com os saduceus do que os fariseus. Mas, João Batista, se quisesse, ele poderia manter aquela vidinha que ele a vida inteira teve. Na época, como ainda é hoje, os sacerdotes, hoje a gente tem os pastores, mas os sacerdotes, eles viviam sendo bancados ou mantidos por Israel. Foi a forma como Deus estruturou Israel. Então, se ele quisesse, ele poderia continuar vivendo na casa onde ele vivia, fazendo as coisas que ele vivia, sendo um sacerdote e tendo as suas contas pagas e tendo uma vida boa, uma vida cômoda. João Batista poderia viver dessa forma mediana o resto da vida e estaria tudo certo. Porque foi nessa família que ele nasceu e ele continuaria seguindo o legado da família. Mas o que me chama a atenção é porque João Batista não fez isso. E João Batista, ele se tornou conhecido na região. A Bíblia nos conta que as pessoas vinham até João Batista. João Batista era famoso. João Batista era conhecido na época. Ele era alguém que as pessoas falavam sobre ele, sabe? As pessoas conheciam João Batista. E João Batista era conhecido justamente pelo seu sermão. E o sermão de João Batista é extremamente difícil e duro, porque ele não alisava ninguém. João Batista não passava a mão na cabeça
cabeça de ninguém. Ele fala, raça de víboras, você acha que você vindo aqui e se batizando vai mudar alguma coisa? Pois eu te digo, você tem que se arrepender de verdade. Esse era o sermão de João Batista. Um sermão extremamente difícil. Não era todo mundo que tinha coragem de falar o que o João Batista falava. E foi justamente por esse sermão que ele se tornou conhecido. As pessoas olhavam para ele e o reconheciam. E ele saiu da sua casa e foi morar no deserto. A gente não sabe se o João Batista tinha casa. A gente sabe que ele morava no deserto, ele perambulava pelo deserto. Mas se ele tinha casa ou não, ninguém sabe dizer. A gente sabe que ele que vivia no deserto, andava pelo deserto, que ele usava roupa de couro. Na época, as pessoas eram reconhecidas pelas vestes que elas usavam. Então, se você tinha um poder maior, você usava roupas coloridas, de tecidos bons. E se você não tinha tantas condições, você começava a usar roupas de pele de animal. João Batista, se continuasse vivendo a vida que ele vivia, ou que ele poderia ter vivido como sacerdote, João Batista provavelmente usaria uma roupa bonita, na moda, colorida, como todos os outros. E ele deixa de viver essa vida para usar roupa de camelo, pele de camelo, e comer grilo, gafanhoto. Tem gente que fala que esse gafanhoto não é o gafanhoto que a gente conhece, que era uma outra espécie ou que era um outro jeito, mas o gafanhoto que João Batista comia era o gafanhoto que a gente conhece. Na época tinha um gafanhoto um pouquinho maior, talvez dava um espetinho, o fato era gafanhoto. Imagina você comer gafanhoto. Comer gafanhoto, morar no deserto e usar roupa de pele de camelo. Esse era o João Batista. E por que João Batista fez isso? Por que ele abriu mão de tudo que ele tinha para viver uma vida incerta em um lugar desconhecido, na forma simples, extremamente simples como João Batista vivia? Pelo motivo óbvio, e que a gente já citou hoje. Porque João Batista entendeu a missão que ele tinha. João Batista sabia quem ele era. E em algum momento de sua história, ele entendeu que para que ele cumprisse a missão que Deus deu a ele, ele precisaria mudar o seu jeito de vida. A forma de vestir, os seus hábitos alimentares e o seu lugar de moradia. E agora eu te pergunto, o que você entende por missão? Para você, o que é missão? O bom de quando a gente está na igreja é que a gente consegue escutar respostas, né? Aqui eu estou vendo algumas pessoinhas aqui, eu estou vendo a Mari Carvalho, estou vendo a Ju, eu vejo vocês, do resto eu não consigo acompanhar. Mas pra gente, quando alguém chega pra gente e fala assim, eu sou uma missionária, ou se eu chego para você e te digo, você precisa ser uma missionária, ou um missionário, na nossa cabeça é quase que certeiro. A gente vai pensar que eu vou precisar deixar tudo o que eu faço para ir para a África, para ir para o Amazonas, aqui no Brasil, ou para qualquer outro lugar no mundo. A questão é, missão para a gente, normalmente, é algo distante de mim. É algo que eu preciso ir, é uma atividade que eu preciso realizar, é algo muito específico, que tem um tempo, que tem um prazo, que começa, que acaba, e eu volto para a minha vida, e a vida segue. Normalmente, é isso que a gente entende por missão. Missão, algo distante, algo longe, algo ou uma atividade que eu preciso ir longe da minha casa, da minha vida, da minha rotina. Normalmente é isso que as pessoas entendem. Mas João Batista me mostra que não. Que missão é a minha forma de vida. É o que eu faço no meu dia a dia. É como eu me visto, é o que eu como, eu entendo que é um compromisso que eu tenho e não uma atividade exclusiva ou não é algo que eu tenho que executar. Nós temos uma coisinha, então nós vivemos de uma forma chamada, nós vivemos hoje numa sociedade secularizada. E o que é o secularismo? O que é viver de uma forma secularizada? Eu sou formada em Direito, o Wesley já disse. Agora, eu estou aqui, eu não posso realizar nenhuma outra atividade, eu vivo esse ano em prol da igreja, em prol da missão, em prol de vocês. Mas,
Na minha casa, eu estudava, até 2 anos atrás, então eu estudava, eu tinha uma Jade na faculdade. Eu participava da igreja, eu tinha uma Jade na igreja. E eu tenho a minha família, eu tinha uma Jade na minha família. O que a gente entende por secularismo é essas caixinhas que a gente divide a vida. A nossa vida ela é dividida em caixas, ou dividida em gavetas. A psicologia divide ela em gavetas. Então, dependendo da forma ou do lugar onde eu sou de um jeito, ou eu me porto de um jeito, ou eu me comporto de um jeito. Eu tenho a minha vida emocional, eu tenho a minha vida espiritual, eu tenho a minha vida física. E cada uma tem uma Jade diferente. Teoricamente, e não sou só eu, você também é. Talvez a gente pense, mas não é assim. Pensa, é assim sim. Eu tenho uma vida diferente em todos os lugares onde eu estou. Nós temos várias vidas em uma vida. Vários jeitos de viver em uma vida. E essas caixinhas, elas são, algumas vezes, desalinhadas. Dependendo do lugar onde eu estou, eu me porto de um jeito. E isso a gente chama, ou a gente entende por secularismo. João Batista, ele pega todas as caixas que ele tem de vida, a caixa emocional, a caixa espiritual, a caixa física, tudo que ele tem, a vida na família, a vida no trabalho, tudo que ele entende por vida, ele reorienta, ele norteia para um sentido só. João Batista pega todas as suas caixas e alinha em um destino só, em um foco só, em um objetivo só. E é por isso que ele muda tudo que ele tem. E é por isso que ele sai da casa dele e ele vai para o deserto. Porque ele entende que na casa dele ele não vai conseguir desempenhar a missão que ele tem. Então ele pega as caixas que nós temos por caixas, reorienta e em algum momento da sua vida ele quebra todas as caixas e ele faz de a sua vida uma caixa só, porque ele é um, e se ele é um, todas as suas caixas precisam estar reorientadas, renorteadas com um foco só. E ele quebra as suas caixas e faz a sua caixa uma caixa só. E isso pra gente é muito difícil. E daí você deve estar se perguntando, beleza, Jade, já entendi. Então o que é missão? Se quando eu mudo o meu foco, se quando eu mudo o meu objetivo, se quando eu mudo a minha forma de viver, quando eu faço tudo isso, eu, na verdade, eu mudo a minha forma de viver, eu mudo a minha forma de viver essa mesma vida que eu tenho. Mas beleza. Deixa eu te contar uma história. Eu estudava no shopping. Minha faculdade era no shopping. E um dia minha mãe me ligou, me disse para eu comprar umas coisas e eu fui. Era 11 horas da manhã, tinha acabado de sair da aula, e eu fui na Lojas Americanas, e a Lojas Americanas estava lotada aquele dia. E eu peguei o que minha mãe queria que eu pegasse, fui para a fila. E na fila, faltavam umas 3 ou 4 pessoas na minha frente até o caixa. Eu olhei para trás, a fila é gigante, devia ter umas 20 pessoas, até a última, na verdade, a penúltima da fila. E aquela era uma mulher, ela estava com um sabonete e uma pasta dental, um creme dental. Creme de dente, um creme dental. E ela estava com aquilo na mão e ela olhava desesperada, sabe? Olhava para o relógio, olhava para frente da fila, olhava para o relógio, olhava para frente da fila, olhava para o relógio, e aquilo dali começou a chamar minha atenção. E aquilo mexeu comigo e sabe, veio uma vozinha na minha cabeça dizendo, dá lugar para ela. Eu virei para frente e fingi que nem ouvi. E eu, daqui a pouco, mexeu de novo comigo, dá um lugar para ela. E eu olho para ela, ela tá do mesmo jeito, desesperada, olhando pro relógio, olhando pra frente da fila, olhando pro relógio, olhando pra frente da fila. E aquilo dali mexeu comigo. E a vozinha falou de novo, dá um lugar para ela. Eu não sei, eu só sei que na quarta, na quinta vez, eu não respondi por mim, eu só vi a hora que eu falei, vem aqui. E ninguém entendeu nada. Ela olhou para mim e disse, eu? E eu disse, você. A chamei, ela foi, e ela virou para mim e falou, o que foi? Eu falei assim, entra no meu lugar. E as pessoas de trás de mim falaram, o quê? Lá a gente chamava de, quando era criança, chamava de frentinha, né? Tô dando frentinha? Eu disse, não. Ela vai ficar no meu lugar. E eu vou pro lugar dela. E ela olhou para mim e virou e falou assim, muito obrigada. E eu disse para ela, de nada.
Ela voltou a dizer, não, muito obrigada. Eu disse de novo, de nada. E ela falou assim, não, você não está entendendo. Muito obrigada. E eu disse pela terceira vez, de nada. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o porquê de tamanha gratidão que ela sentiu, ou de, sabe, por agradecer tanto. Eu não sei que eu saí do meu lugar, eu fui para o lugar dela. E eu esperei na fila como ela esperaria. Isso é missão. Missão não é, e daí entenda muito bem o que eu vou dizer, não é só uma vez por ano a gente sair na rua e distribuir livro. Missão não é distribuir folheto no trabalho. Missão não é a gente doar sangue a cada 3 meses com os jovens e a gente junta, faz um movimento e vamos lá doar sangue, todo mundo vai doar sangue. Missão não é no mutirão de Natal, só no Natal, a gente distribuir 5 cestas básicas para as pessoas que têm fome. Missão não é dar estudo bíblico. E entenda, missão é também tudo isso. Mas quando a igreja ela se move e faz um dia específico do ano, Dia Mundial do Jovem Adventista, e esse dia ele é regado de atividades missionárias e que coloca realmente o jovem na prática, na verdade essa é uma tentativa desesperada da igreja de fazer com que eu e você entendamos que existe uma vida além da nossa. E é por isso que a igreja disponibiliza tantas atividades, porque eles sabem que se partir da gente, não vai sair nada. Você acha que por mim eu daria meu lugar na fila para aquela mulher? Não daria. Não foi por mim. Porque não é da gente. Não é inerente, não é do ser humano, o ser humano não consegue. Aquela vozinha que falou comigo eu chamo de Espírito Santo. E a única forma que a gente consegue de desempenhar a missão da forma como Deus quer que a gente desempenhe é quando a gente consegue escutar o Espírito Santo. Ou melhor, quando a gente obedece o Espírito Santo. Porque escutar a gente escuta. Ele está aqui falando o tempo inteiro. A questão é quando a gente obedece ou não. Missão é como eu trato o meu amigo do trabalho. Missão é quando eu trato ele de forma justa, quando eu sei que ele é meu concorrente na função ou no cargo que eu quero. Missão é quando eu diminuo o barulho da minha televisão para não atrapalhar o meu vizinho. Missão é como eu trato meu pai, a minha mãe. Missão é quando eu trato como eu trato meu vizinho. É quando eu não jogo o lixo da minha. Eu já vi muita gente fazendo isso. Jogar o lixo da folha da rua na casa do outro. E o outro que limpe. Minha parte está feita, minha parte está limpa, minha calçada está bonita. Missão é isso. Missão é dar lugar na fila. Missão é estacionar no pior vaga do prédio para que outro estacione no meu lugar. Missão é o que eu faço todos os dias, 7 dias na semana, 365 dias no ano, 31 ou 30 dias, ou 28 se for fevereiro no mês. Isso é missão. Missão é o que eu faço no meu trabalho. E daí eu toco um ponto que eu conheci uma mulher que ela é fantástica. Ela é dentista. Sabe o que ela fez? Um dia ela me encontrou e falou assim, Jade, eu preciso de uma pessoa. Eu disse, pra quê? Eu sabia que ela era dentista, ela era minha dentista. Eu falei, pra quê? Ela falou assim, eu tenho um pacto com Deus. A cada X número de pessoas que eu atendo, um tratamento eu dou de graça. E o tratamento dela não é barato. O tratamento mais barato dela é R$11.000. Ela dá um tratamento completo para uma pessoa que ela nunca viu na vida, que ela vai conhecendo, ela vai perguntando para as pessoas próximas a ela, e ela pergunta, quem você pode me ajudar? Essa pessoa não é adventista, ela não é cristã, ela não é ninguém, ela só tem um pacto com Deus. Ela entendeu que o trabalho dela não é só trabalho dela. O trabalho dela deixou de ser trabalho e passou a ser ministério. E essa mudança só acontece quando eu entendo quem eu sou e a missão que eu tenho. O meu trabalho precisa deixar de ser meu trabalho. Eu não trabalho porque eu tenho que ganhar dinheiro, porque eu preciso sustentar. No meu trabalho, eu preciso criar meios, métodos e mecanismos de virar ministério
Porque através dali, Jesus precisa falar com um monte de gente que jamais vai vir aqui assistir um culto, seja online ou seja presencial. Mas, de alguma forma, eles precisam olhar para mim e entender que a minha vida é diferente. Nem que seja por um sorriso. Nem que seja por um... não sei. Eu não te conheço, mas eu quero te fazer um desafio. Eu quero te desafiar hoje à tarde a sentar e a pensar de que forma prática, não é entregar folheto, não é levar um livro missionário, não. De que forma prática eu consigo, fazendo o que eu faço, ganhando o que eu ganho, morando onde eu moro, fazer com que as pessoas, através de mim, enxerguem Jesus? De que forma prática no meu trabalho eu consigo desempenhar a missão? Sabe por quê? Porque a gente entende, ou a gente escuta por aí, que, sabe, quando sobra eu dou. Se eu tenho tempo, eu ajudo. Se eu tenho dinheiro sobrando, eu vou ajudar um pouco. Mas, meu amigo, entenda uma coisa, se está sobrando, você não está mais do que sua obrigação, desculpa. Mas se está sobrando, não está te fazendo falta. Missão é quando você vai tirar do seu. Ah, mas eu vou ficar sem? Às vezes vai. Às vezes eu vou precisar ficar sem para que eu dê para outro que não tem menos que eu. De que forma prática? Você é professora? Você consegue ensinar alguém a ler? Você consegue dar um tratamento para uma pessoa? Você advogar? Não sei, eu não sei o que você faz. Eu não sei o que você faz. Mas de que forma prática você consegue? Lá na igreja a gente tinha uma família que fazia pão, que faz pão. E todas as vezes que era acampamento do clube, eles doavam o pão. Não, a gente doa. Podem ir. E a gente pagava um valor mínimo só para puxar algumas coisinhas, mas assim, era muito mínimo do mínimo real. Era uma doação da família. O que eu sei fazer é pão. E se eu sei fazer pão, eu vou te dar pão. Porque é o que eu sei fazer. Eu dou aula. Então eu vou dar aula para alguém. Eu sou engenheiro, não sei. Em todos os lugares eu preciso entender que eu preciso tornar do meu trabalho um ministério. Houve um tempo atrás que o slogan do JA era meu talento, meu ministério. Aquilo que eu tenho de talento, aquilo que eu tenho de dom precisa ser necessariamente meu ministério. Eu preciso usar para a causa de Deus. Eu preciso usar na missão. O que você consegue fazer no seu trabalho? O que você consegue fazer na sua família? E daí é o difícil. O trabalho é muito fácil, difícil é desempenhar a missão na família. Porque a família te conhece como ninguém te conhece. Ele sabe como você acorda, ele sabe como você dorme. A minha família sabe que eu não sou a boazinha que escuta toda vez a voz do Espírito Santo e dá lugar na fila, eles sabem. O que você consegue fazer aqui na comunidade, não é note? De que forma você consegue usar o seu talento, o seu ministério para essa galera? E para as outras que vocês vão alcançar. Para as outras que a gente vai alcançar, que esse ano a gente vai trabalhar junto. Como é que a gente consegue fazer isso? É de quebrar a cabeça. Dá para pensar um pouquinho. Mas se eu não viver dessa forma, eu não entendi o que é missão. Se eu continuar vivendo uma missão que tem começo e tem fim, e que tem hora para começar, sabe, que tem dia, que tem tempo certo, você não entendeu o que é missão. Você entendeu que é trabalho voluntário. E existe também, mas é outra coisa completamente diferente. Não é missão. A gente fala muito de muitas coisas na igreja, mas assim, eu entendi em um momento da minha vida que a única forma que eu consigo quebrar as minhas caixas é através da missão. Porque é só através da missão que eu consigo tirar o olho do meu umbigo e começar a olhar para o próximo. Comunhão faz isso? Faz. Jejum faz isso? Faz. Mas assim, só orar, beleza. Vai começar a ver a outra de forma diferente? Vai, pode até que sim. Mas missão é o que me tira de mim. Missão é o que me tira do meu eu e me joga para uma zona completamente desconfortável. Hoje é aniversário da minha mãe. Minha mãe é muito... Uma pessoa que liga para aniversário é minha mãe. Ela gosta de receber parabéns, tudo que tiver direito ela quer receber no aniversário dela.
ela gosta, isso é dela, sempre foi assim. E eu sempre faço aniversário da minha mãe com a minha mãe. Esse é o terceiro aniversário que eu faço longe dela. No ano passado eu estava em missão, passei longe dela, esse ano. E assim, é difícil. Eu queria estar lá. Queria estar lá com ela. Mas eu preciso largar disso, sabe? Eu preciso sair da minha zona de conforto. A minha zona de conforto seria estar agora na minha casa, junto com a minha família, no momento em que estamos vivendo, na situação em que estamos vivendo, correndo atrás da minha vida. Eu sou formada. Eu podia estar trabalhando. Eu sou melhor que vocês ou que qualquer outro jovem? Não. Nem um pouco. Eu só entendi que eu precisava ficar mais do Espírito Santo. A única forma que a gente vai conseguir viver essa vida é quando a gente escutar ele. Se a gente não escutar, a gente vai viver uma vida correndo atrás de vento. A gente trabalha para conseguir dinheiro, para comprar casa, para ter viagem, para trocar de carro, para pagar a faculdade para o filho, para sei lá. João Batista teve uma vida e um chamado e uma missão muito específica, com propósito e profético, gigantesco, mas todos, e eu posso citar qualquer um deles, o chamado era único, exclusivo e continua sendo para mim e para você, e ele é: viva uma vida para alguém além de você. E esse é o nosso desafio, é viver além de mim. Você vai saber, eu não preciso nem te dizer, mas o seu maior problema tem nome, sobrenome e CPF, é você. E só a missão consegue te fazer se desviar desse mimimi que a gente vive, nessa reclamação e nessa murmuração que a gente tem, que misericórdia, que tudo tá ruim, nada tá bom, que, sabe, é um sofrimento gigantesco. E não tô dizendo que não é, mas assim, quando a gente começa a olhar pro outro e ver que tem vida tão pior que a gente, tem gente passando tanto mais problema, e tem gente esperando por você, e tem gente esperando por mim, clamando e orando para que Deus envie alguém, para que Deus mande alguém, e esse alguém é você, e essa resposta é você. Mas se você não entender isso, quem vai fazer? Se você não for, quem vai? Se eu não for, ninguém vai. Se você não for, ninguém vai. Deus colocou na minha vida 2 senhores. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede para Deus. Um dia eu virei para Deus e falei assim: Deus, não permita que eu tenha mais daquilo que eu necessite. Passou um tempinho, um amigo meu me chamou para um projeto de Natal, a gente ia ajudar pessoas em situação de rua e fazer uma ceia de Natal para eles debaixo de um dos maiores viadutos de Cuiabá. E ele falou assim: Jade, eu preciso que você me ajude a achar pessoas. E eu fui. E ele falou assim: eu conheço uma pessoa, um rapaz que mora ali debaixo do cais, e vamos ver se a gente encontra ele lá. E nós fomos. Chegando lá, ele não estava, mas eu vi assim uma barraquinha, uma tendinha azul, uma tenda azul, uma lona azul. Eu falei para ele, assim: o que tá lá? Ele falou: não sei, vamos descer. E a gente desceu, encontramos um casal, Dona Eva e seu Mário. Apresentamos o projeto, dizemos para eles como seria, e eles toparam participar, e a gente combinou. Então tá bom, no domingo a gente passa aqui e pega vocês. Ele só nos fez um pedido, que a gente levasse uma enfermeira. Arrumei a enfermeira, levei para ele a enfermeira. Quando a gente foi ver a perna dele, ele só falou que tinha um machucado na perna, não disse o que era. Quando ele levantou a calça, ela disse: é hanseníase. E eu tinha comprado algumas coisas que ela tinha pedido. Ela fez ali um curativo. Só sei que ela precisaria mais, aquilo dali não seria o suficiente. E na conversa ele disse que babosa ia ajudar. Eu disse que eu ia arrumar babosa e levaria para ele. Nessa semana eu consegui, mas um amigo meu, nós levamos a babosa lá para eles. Ele não estava, só estava a esposa. E ela falou assim: eu acho que ele ia gostar muito de ver vocês. Volta aqui na semana que vem. E voltamos na outra semana. Na outra semana teve outra demanda. Então voltamos 2 dias depois. E a gente foi indo, e foi indo, e foi indo. E nos últimos 3 meses, nós fomos umas 2 ou 3 vezes na semana atender aquele casal. Eles moram debaixo do cais. Eles não têm absolutamente nada. Mas eu nunca vi uma reclamação daqueles 2. Eles nunca nos pediram absolutamente nada. Nunca.
Nunca. E um dia, saindo da farmácia, depois de uma compra, toda semana a gente precisava comprar algumas coisas para o tratamento dele, eu quis reclamar. Eu disse, Senhor, eu não sou assalariada, eu estou indo para a missão, eu vou precisar desse dinheiro e eu não quero nem fazer a conta do tanto que eu já gastei com eles, porque senão eu vou chorar. E daí, imediatamente a esse meu comentário, uma voz veio na minha cabeça e disse, o que você me pediu? Para que você não tivesse nada além daquilo que você necessitasse. Tá aí. O seu Mário e a dona Eva me mostrou na prova. Na dura, assim, no durão mesmo. O que é viver em missão. Aí foi com ações, e foi com atividades bem específicas. Mas começou com um sorriso. Começou com a gente ir lá e perguntar para eles o que eles estavam precisando. E eu sentei na pedra, no lodo, junto com eles. Eu e mais um amigo meu. E ali, no nada, na beira do rio, um calor miserento. Gente, eu moro em Cuiabá, pensa no calor. Um calor, às 11 horas da manhã, a hora que a gente foi falar com eles, os dois estavam sorrindo e dizendo, Deus mandou vocês. Deus mandou vocês aqui. Há 2 semanas atrás eu fui lá despedir deles. E foi um choro, vocês não fazem ideia. Choraram, a minha filha vai embora, minha filha vai embora. Eu disse pra ele, eu vou, mas vai ter gente ficando aí cuidando de vocês. Missão. Isso é missão. É viver uma vida fora da minha. Porque eu entendi que se eu viver para mim, não vai valer de nada. Se eu viver para mim uma vida inteira, eu vou viver inutilmente. Porque eu vou fazer para mim e tá aí. Jesus vai voltar, e Jesus está voltando. E tudo que eu tenho, tudo que a gente tem vai ficar. O Espírito Santo está clamando e está gritando, ei, faça algo para você, sabe? Faça algo para outro, faça algo para outro. Chega dessa vida egoísta. Chega. Está na hora da gente colocar o tempo que a gente tem. Está na hora da gente colocar os nossos talentos, os nossos dons e o nosso dinheiro na causa de Deus. A gente não precisa de tudo aquilo que a gente tem. A gente não precisa. A gente vive uma vida luxuosa e sabe, de ostentação e tudo bem, sabe? Quem tem é legal, bacana, muito bem. Mas assim, para quê? Vai nos levar aonde? E é por isso que eu digo que a missão é a única coisa que faz nos sair da caixa, vai nos tirar da caixa. Só a missão consegue nos ajudar a colocar o foco no lugar certo. E o foco é o céu, e o foco é Jesus. E se o nosso foco não for Jesus e não for o céu, alguma coisa está errada. A gente vai viver uma vida inútil. Uma vida que não vai servir para nada. Vai servir para a gente. Mas daí não vai servir para mais ninguém. Tem um mundo clamando por você. Não importa a sua idade. Dos mais idosos aos mais novinhos. O Espírito Santo usa todos. Usa todos. Ele usa os improváveis. E ele quer atingir os improváveis. Mais improváveis ainda. Porque eu sou boa e porque você é bom? Não. Mas porque a gente o escuta e a gente obedece. E ele está falando. Se você estiver disposto a ouvir, ele vai falar. E ele vai te dizer como falar e como agir. Ele vai te dizer o que você vai poder fazer no seu trabalho. Ele vai te dizer o que você vai fazer na sua casa. Ele vai te dizer como é que você vai precisar falar com as pessoas. João Batista, ele entendeu que para ele cumprir a missão que ele tinha que fazer, ele precisava mudar o estilo de vida dele. Ele precisava sair de onde ele morava e passar a morar em outro lugar. Mas tem chamado, e pode ser que o seu chamado seja esse, de sair onde você está, de sair de onde você está para morar em outro lugar, para viver uma outra vida. Pode ser. E tem chamado que é para o outro lado do mundo, mas tem chamado que é para o outro lado da rua. Eu não sei qual é o seu. Eu sei que o nosso chamado é igual, eu não sei qual é a sua missão, ou de que forma, na verdade eu sei qual é a sua missão, eu não sei de que forma você vai realizar a sua missão. Eu sei qual é a sua missão. A sua missão é viver uma vida além da sua. É começar a olhar para o outro. É levantar o olho do umbigo e olhar para frente. Para a gente que precisa de mim e de você. Que Deus nos ajude a viver uma vida missionária.
da forma como Ele quer que nós vivamos. Não é de fácil. Não é nada fácil. Não é nada fácil. Nós somos muito egoístas. Nós só pensamos na gente. Eu só penso em mim. Vou falar nós não, vou falar de mim. Eu só penso em mim. Eu só penso nas minhas coisas. Eu só quero saber do que eu quero. O que o outro quer não importa. Mas o Espírito Santo, ele está aí, sacudindo, balançando, numa pandemia, sem sair de casa. A gente precisa fazer alguma coisa para alguém. Você precisa fazer alguma coisa para alguém. Deus te abençoe.